Olá pessoal, meu nome é Arthur Fernandes e neste vídeo a gente vai conhecer e entender melhor sobre a Escola de Chicago. Bom, antes da gente começar a falar sobre a Escola de Chicago, a gente precisa contextualizar. Os Estados Unidos, nas décadas de 1910 e 1920, eles passaram por um grande período de industrialização, com um largo crescimento econômico e político. Então havia nessa época uma produção muito grande de produtos, de serviços. Com isso, criou-se um alto padrão de consumo no país. Fatores como empregabilidade e consumismo trouxeram um grande número de imigrantes e migrantes para dentro do país. Só que esse consumo não foi suficiente para competir com o nível de produção. O nível de produção foi altíssimo. Isso acabou resultando na quebra da Bolsa de Valores norte-americana. O que isso quer dizer? Significa que ocorreram bruscas perdas financeiras das grandes empresas americanas. Isso fez com que surgissem fenômenos sociais urbanos, como por exemplo, aumento da pobreza, segregação social, os chamados guetos, aumento da criminalidade e principalmente a delinquência juvenil, gangues marginais e o desemprego. É nesse contexto, então, que vai surgir a Escola de Chicago, que teve como um dos seus principais sociólogos e pesquisadores Robert Park, Ernest Burgess, Louis Wirth e Roderick Mackenzie. A Escola de Chicago surgiu na Universidade de Chicago e ela tinha como objetivo estudar os fenômenos sociais urbanos que estavam emergindo naquela época. Ela buscava entender o porquê e como aqueles fenômenos sociais surgiam, criando assim o conceito de ecologia humana, ou então ecologia social, é a mesma coisa. Essa ecologia humana, ecologia social, ela questiona se o habitat social, ou seja, o espaço físico, cultural e social, determina ou influencia o modo e o estilo de vida dos indivíduos. Em outras palavras, a questão central era saber até que ponto os comportamentos desviantes eles eram um produto, um resultado do meio em que o indivíduo estava inserido, em que o indivíduo vivia. Além disso, Robert Park e Ernest Burgess desenvolveram a teoria das zonas concêntricas, que consistia em dividir a cidade de Chicago em zonas circulares, a fim de entender a heterogeneidade cultural da cidade. Bom, agora que a gente viu sobre a Escola de Chicago, a gente precisa entender qual que foi a sua contribuição para a crítica da mídia. Mas antes disso, a gente vai entender qual que é o papel da mídia na transmissão de informações. Como todo mundo sabe, a mídia tem o poder de transformar uma cultura, um pensamento e até mesmo a maneira de uma pessoa enxergar alguma coisa. É importante entender e conhecer quem transmite uma informação e como a transmite. A maneira como uma informação ela é passada pode influenciar um pensamento, ideias, opiniões. Por isso, a importância de se ter uma visão crítica sobre o que se vê nas mídias sociais, para que a gente possa conhecer a informação tal como realmente ela é. Bom, mas e o que isso tem a ver com a Escola de Chicago? Para a gente entender melhor, vamos exemplificar isso na prática. Supõe-se que um indivíduo envolvido com a criminalidade cometa um bárbaro homicídio. Você acredita que tal indivíduo teve culpa do que fez e ele deve se responsabilizar por esse ato? A mídia ela tem o poder de influenciar negativamente ou positivamente esse caso, mostrando ao público que o indivíduo ele é um marginal que merece a morte, ou então alguém que nem sabia o que estava fazendo porque tinha problemas mentais. A Escola de Chicago mostra que uma das causas possíveis que levaram esse indivíduo a se envolver com a criminalidade foram as suas vivências ao longo da vida, os lugares que ele frequentou,
as relações sociais que ele teve, aquilo que ele via, que ele viu durante toda a sua vida. Isso o levou a ter uma alta pretensão criminosa. Portanto, a Escola de Chicago ela contribuiu para uma visão crítica mais aprofundada da mídia, questionando suas publicidades, questionando suas propagandas, a fim de conhecer a informação tal como realmente ela é. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.